Você sabe qual a menor parte viva de um ser vivo? Eu vou te contar. Ela se chama célula e ela é a menor parte estrutural de um ser vivo. Essa partezinha, essa célula, ela é responsável tanto por dar estrutura para um ser vivo, quanto dar funcionalidade para ele. Vou te dar um exemplo. Você sabe o que é uma bactéria? Bactéria é um micro-organismo formado por uma única célula. A gente chama esse indivíduo de unicelular. Ou seja, ele tem uma estrutura chamada célula responsável por toda a função do seu corpo, porque o seu corpo inteiro é ela, a célula. Então, as células são unidades estruturais e funcionais de um ser vivo. Esses seres vivos podem ser unicelulares, terem uma única célula formando todo o seu organismo, ou serem pluricelulares, terem muitas células formando esse organismo. Pensa o seguinte, se a gente tem uma única célula, primeiramente, esse indivíduo tem que ser muito pequeno, pois as células são pequenas, microscópicas, e além disso, ele não tem uma grande capacidade de funções diferentes. Ele vai ter menores, pequenas, ou seja, são indivíduos mais simples. Já os pluricelulares são indivíduos mais complexos, por exemplo, nós, seres humanos. Nós temos uma variedade de células dentro do nosso corpo, com funções diferentes e formando um grande organismo, que não é microscópico, que a gente consegue observar a olho nu, ou seja, ao olho sem equipamento. As células possuem diferentes funções. Então, elas podem ser, por exemplo, células de absorção, podem ser células de transmissão de informações, podem ser células defensoras. Então, cada célula vai ter uma função. Eu gosto de imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma fábrica, uma indústria. E este organismo, ele vai ter diferentes funcionários para desenvolver o seu papel. Por exemplo, nós vamos ter células responsáveis por transportar os gases dentro do nosso corpo. Então, é como se um outro funcionário, um outro operário precisasse de um equipamento para trabalhar. Então, um vai ter que pegar esse equipamento para levar até ele. Então, essas células elas vão ter funções diferentes, cada uma operando junto a outras, no caso dos indivíduos pluricelulares. Então, a gente vai ter o nosso organismo, dos animais, das plantas, fungos, por exemplo. Já as unicelulares, que são as bactérias, por exemplo, elas vão ser muito simples, então elas não vão ter várias células fazendo várias funções. Elas vão ter uma única célula desempenhando todo o seu papel. E além disso, elas vão ter formatos diferentes. Por exemplo, a gente pode ter células diferenciadas em seu formato para transmitir uma informação, como essa daqui, que é um neurônio. Os neurônios são células responsáveis pela transmissão de informações. Então, a membrana plasmática, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ela vai se modificar para desenvolver e para ter um formato que consiga fazer esse transporte, de pegar uma informação e levar para outro local. Um outro exemplo são as células com vilosidades, por exemplo, do nosso intestino. Essas células, as suas membranas plasmáticas, elas vão formar como se fossem dedinhos para ter mais tempo de absorção. Outro tipo de célula diferenciada é as células do nosso estômago. Elas são capazes de produzir um muco de proteção para evitar que elas mesmas se destruam com o suco gástrico. Então, cada célula vai ter uma função e elas podem também ter formatos diferentes, dependendo do local onde a gente vai procurar esta célula, incluindo os unicelulares, tá? As bactérias, por exemplo, elas podem ter um formato de bastão, elas podem ter um formato redondinho, então mesmo as células unicelulares possuem formatos diferentes. Vamos conhecer a estrutura básica dessas células, que é comum a todas elas. Primeiro de tudo, é a membrana plasmática. Já mencionei para você um pouquinho dela. Essa estrutura
aqui, ó, ela vai dar o limite para a célula. Então, ela delimita a célula. É ela que dá o formato dessa célula, que pode ser diferente dependendo do local, né? Então, além disso, ela tem uma função importantíssima. Ela controla quem entra na célula e quem sai da célula. Vou dar um exemplo. Eu estou precisando de proteínas fora da minha célula. Quem é que vai deixar essa proteína passar? A membrana plasmática. Caso a minha célula não precise que essa proteína saia, essa proteína vai permanecer aqui dentro, até o momento que ela precise ou até ela ser reabsorvida pela própria célula. Outra coisa importante da membrana plasmática é essa capacidade de movimentação. Como ela tem a capacidade de se modificar, ela também tem a capacidade de, por exemplo, entrar para fazer a fagocitose de algum micro-organismo que esteja nos causando doença, ou ela também tem a capacidade de se mover e tirar um pedaço dela para eliminar alguma coisa que tenha dentro da célula que precisa ser retirada. Então, a membrana plasmática é muito importante para a célula. E ela é formada de lipídios, de fósforos, chamado de membrana fosfolipídica, e também de proteínas, que vão auxiliar nesse controle do que vai entrar dentro dessa célula e do que vai sair. Além da membrana plasmática, a gente vai ter o citoplasma. Pense que o citoplasma é como se fosse um espaçoso, assim, ele gosta de espaço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai formar, ocupar este espaço aqui que está entre a membrana plasmática. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser citoplasma. Ali no citoplasma, a gente vai encontrar substâncias que a célula precisa, como, por exemplo, água, hormônios, entre outras coisas. E, além disso, em células específicas, ela vai ter as organelas, que são estruturas muito pequenininhas que funcionam como se fossem mini órgãozinhos de uma célula. Então, é como se a célula fosse um indivíduo único que tem os seus próprios funcionários, que são as organelas. Então, as organelas elas ficam mergulhadas, nadando aqui neste citoplasma. Além disso, a gente vai ter o material genético. O que é o material genético? Ele é como se fosse uma receita de bolo. Então, ali dentro deste material genético vai estar escrito o quê? O que aquela célula faz, como ela é, qual é o seu formato, de onde ela veio, tudo isso está informado ali naquele material genético. Então, são as características, as informações genéticas daquela célula, inclusive daquele indivíduo. Só que esse material genético, ele pode ser de dois tipos, dependendo de como é essa célula. Ele pode ser o DNA, que são duas camadas, de material genético, ou RNA, que é uma única, ok? E note que aqui neste desenho eu fiz um envoltório deste material genético. Não é toda célula que tem isso. Um exemplo são as células unicelulares, as bactérias que eu falei para você. As bactérias, elas têm material genético sim, elas precisam dessa informação para saber o que elas são. Porém, elas não têm este envoltório. Este envoltório é chamado núcleo. No caso das bactérias, elas não possuem. Este núcleo é ausente, então esse material genético ele fica solto no citoplasma, fica todo derramadinho lá dentro. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, ó. Já as células que têm este envoltório, tem o núcleo guardando o material genético, a gente chama de eucariontes. Então, aquelas que não possuem o núcleo, a gente chama de procariontes. Ou seja, elas não têm a carioteca, que é essa estrutura de núcleo que a gente chama. Então, pró vem antes da carioteca, antes do núcleo. Então, ele é ausente, ele não existe. Já as eucariontes, elas possuem essa estrutura de armazenar, guardar o material genético. Assim, a gente já consegue também identificar, por exemplo, células mais evoluídas e células menos evoluídas. Ou seja, aquelas que vão ter estruturas muito mais diferenciadas para funções diferentes e aquelas que não vão ter essas estruturas.
Um grande exemplo disso são as organelas membranosas, que a gente chama. Então, além disso aqui, né, a gente tinha aquelas organelas que eu mencionei. Então, quem tem este núcleo aqui, ele também vão ter essas organelas membranosas. Um exemplo é o complexo de Golgi, que ele é responsável por armazenar a proteína. É como se ele fosse um armáriozinho que fica lá guardando a proteína para quando a célula precisar. Já as células procariontes, elas não vão ter essas organelas membranosas. Então, ela não tem o complexo de Golgi, assim como ela não tem o núcleo. Mas, da mesma forma, ela vai ter material genético, podendo ele ser DNA ou RNA. Ele apenas não tem o envoltório que armazena este material. Mas, fique atento a uma coisa. Existe uma organela chamada ribossomos. Essa organela ela está presente tanto em eucariontes quanto em procariontes, porque essa organela é extremamente importante para a produção de proteínas. Então, lembra que eu falei que a membrana plasmática também tinha proteínas nela? Pois é, então as procariontes, elas também precisam dessas proteínas. Então, elas têm uma organela responsável pela produção delas, certo? Então, fique atento a essa informação. As nossas células, elas têm um complexo, né? Como se fosse uma indústria mesmo. Ali, cada característica, cada coisinha é responsável por uma função diferente. Então, a membrana plasmática, ela é super completa, ela é super diferenciada, assim como as outras estruturas também. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre essas estruturas, uma a uma, dá uma olhadinha nos outros materiais que a gente tem aqui. E também faça os nossos simulados para ver como que está aí o seu conhecimento sobre esse assunto. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!